Queria que você abrisse suas Bíblias novamente em Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, vamos ler só 4 versículos, do 21 até o 24. Atos dos Apóstolos 27, 21. Diz assim: havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem-me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio, porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Ó Deus, dá na tua graça, Senhor, nos abençoa nesta noite. Vem a tua palavra enchendo nossos corações de renovo, de ânimo, Senhor. Deus, manifesta a tua glória, a tua graça neste lugar. É a tua palavra, Senhor. Venha ela de encontro às nossas necessidades. Somos o teu povo, somos a tua igreja. Fala-nos assim, ó Deus, em nome de Jesus. Irmãos, nós temos esta noite, acho que vários motivos para nós adorarmos e louvarmos ao nosso Deus. É o segundo domingo de agosto, a homenagem aos pais, né? É também o segundo domingo. Nós temos por temática o missões, mas também lembramos que este mês nós estamos no mês da mordomia cristã, e o tema para esta semana, começando hoje, é: você o verá no meio da tempestade. Os capítulos 27 e 28 de Atos é um diário de bordo, em que se registram tudo o que acontece em uma viagem. E nesses 2 capítulos conta-se a história do naufrágio de um navio que conduzia vários presos, e dentre eles estava o apóstolo Paulo. Paulo, ele foi entregue ao centurião Júlio para conduzi-lo preso a Roma para ser julgado pelo César. E acompanhou o apóstolo nessa viagem a Aristarco, da igreja de Tessalônica, e também Lucas, o evangelista médico. No primeiro dia da viagem, eles foram para o norte, perto da costa de Sidom, onde Paulo ele foi consolado pelos irmãos que ali estavam, né? Depois o navio seguiu passando entre a costa de Sidom e a ilha de Chipre, né? E eles desembarcaram na cidade de Mirra. Daí, em Mirra, eles embarcaram em um outro navio que tinha destino de fato para a Itália. E eles conseguiram até chegar em bons portos, que também era uma cidade na ilha de Creta, com muita dificuldade já. Então foi nessa ocasião que o apóstolo Paulo, ele recomendou que eles passassem o inverno ali. Mas entre o conselho de Paulo, que era simplesmente um prisioneiro, e o conselho do capitão, que era dono do navio, o centurião, ele então optou em rejeitar o conselho de Paulo, né? E continuar a viagem mais adiante. E foi aí, a partir daí, que a viagem se
tornou muito difícil e muito perigosa, porque o inverno estava chegando e os ventos fortes já começavam a chegar naquela localidade. E aí eles continuaram seguindo pela costa de Creta, até que um vento forte chamado Euroaquilão levou o navio para o sul, na direção da África. E aí, enquanto o vento foi levando o navio, eles jogaram fora muitas coisas para aliviar o navio, aliviar o peso da embarcação. E temendo a possibilidade deles chegarem até a África, onde existia areias movediças, onde o barco poderia encalhar. Mas, depois de vários dias de só escuridade, sem ver o sol, sem ver as estrelas, eles ficaram desesperados. Paulo, então, falou com as pessoas do navio e disse assim, que um anjo o aparecera a ele naquela noite, dizendo que o navio seria destruído, mas todas as pessoas a bordo seriam salvas. E aí, duas semanas já navegando nessa situação, os marinheiros, eles perceberam que estavam chegando perto de uma terra, e aí começaram a medir a profundidade das águas, até que eles chegaram à profundidade de 15 brastas. Então eles lançaram as âncoras para esperar o dia amanhecer. E aí os marinheiros, eles se preparavam para fugir do navio, quando Paulo alertou o centurião que a salvação de todos dependia de que todos permanecessem a bordo do navio. E aí Paulo procurou reanimar as pessoas do navio, dizendo que ele se alimentasse, porque já fazia 14 dias que ninguém comia nada. Então eles se alimentaram e refizeram o ânimo e as forças. Mas eles lançaram também as cargas de trigo no mar. Os marinheiros tentaram guiar o navio até a praia, mas terminaram encalhado nas águas rasas do mar. E aí, quando o navio começou a se quebrar, os soldados quiseram matar os prisioneiros, mas o centurião interviu, para salvar a vida do apóstolo Paulo. Aí todos chegaram vivos na terra, numa ilha chamada de Malta, exatamente como o apóstolo Paulo havia profetizado. E não só isso, o povo da ilha receberam os náufragos e os tratou muito bem. Mas na ocasião em que eles estavam se aquecendo numa fogueira, e Paulo pegando um pau para jogar na fogueira, ele foi mordido por uma cobra ou uma serpente, e aí uma víbora. E aí os habitantes daquela ilha ficaram olhando assim, certamente aquele é um assassino, porque mesmo depois de ter sofrido um naufrágio, a justiça não o deixa viver. Mas aí, quando eles viram
que não aconteceu nada com o apóstolo Paulo, eles disseram: este aí é um Deus. Públio, o homem principal da ilha, ele hospedou a Paulo e os seus companheiros por 3 dias. Paulo, nesse tempo, ele curou o pai de Públio e muitos habitantes de Malta. Depois de invernar em Malta, eles embarcaram em outro navio para seguir para Roma. Até aí, irmãos. Diante destes fatos, eu gostaria de fazer uma analogia entre o relato deste naufrágio e os vendavais que sopram na vida de um cristão para tentar destruí-lo ou para prová-lo. Em primeiro lugar, eu quero dizer que Deus tem um caminho na tormenta e na tempestade. Tempestade, borrasca, tormenta, não importa o nome, sempre tentamos fugir delas. São fenômenos da natureza que têm um terrível poder de destruição. Anualmente no Brasil caem 100 milhões de raios que provocam mais ou menos 130 mortes de pessoas. Um dos aspectos da tempestade é que às vezes elas avisam quando vai chegar. O céu começa a ficar escuro, nuvens densas e baixas, fortes ventos que aparecem, mas outras vezes as tempestades elas chegam repentinamente e nos pegam desprevenidos. E é por isso que a gente ouve algumas pessoas dizer assim: de repente veio sobre mim uma tormenta terrível sobre a minha vida. Quando nós lemos a história de Jonas, vemos que ele enfrentou uma terrível borrasca em alto mar, porque ele tinha desobedecido a Deus. Mas isso não quer dizer, irmãos, não quer dizer que as tempestades que enfrentamos na vida é porque algo está errado em nós ou que está fora da vontade de Deus, né? Há até, porque mesmo os próprios discípulos, lá nos evangelhos nós vamos encontrar, os próprios discípulos, eles estando com o Senhor Jesus no barco, obediente à vontade deles, e eles foram pegos pela tormenta. O navio que Paulo viajava, lembrando que o apóstolo Paulo ele era missionário para os gentios, e tudo isso sobreveio a ele por causa da sua missão. O navio que Paulo viajava enfrentou um fenômeno atmosférico chamado Euroaquilão. Eu acho que era mais forte do que o Catarina, viu? Que alcançou lá a costa dos Estados Unidos. Porque ele durou muito, né? Ele deixou os marinheiros perdidos por vários dias. E depois o navio se arrebentou encalhado num banco de areia
entre duas correntes de águas contrárias. Mas o detalhe, irmãos, é que um anjo de Deus apareceu a Paulo e disse assim: nenhum de vós se perderá, nem mesmo um fio de cabelo. Verso 34. Ou seja, mesmo na tempestade, Deus estava junto a Paulo, prometendo que o preservaria, não só ele, mas todos aqueles que o acompanhavam. Irmãos, todas as vezes que uma tempestade se abate sobre nossas vidas, devemos lembrar das palavras do profeta Naum, que trazem consolação e certeza que Deus se mantém soberano sobre os acontecimentos que se projetam à nossa frente. Deus não é pego de surpresa, porque Ele já está lá. Como disse o profeta Naum, disse assim: o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Naum capítulo 1, verso 3. A segunda coisa que gostaríamos de chamar a atenção dos irmãos é que o Senhor Deus, Ele garante que está conosco. A Bíblia está cheia de garantias de que Deus está conosco, mesmo em nossos momentos de maior aflição. Josué, capítulo 1, verso 5, o Senhor diz assim para Josué: não te deixarei, nunca te abandonarei. Nós somos ensinados que Ele anda conosco em meio às tormentas da vida, em tempos de pesar, em tempos de perda, tempos de medo, tempos de ansiedade, como foi cantado na última música aqui. Mesmo assim, muitos de nós, quando passamos pela tempestade, mesmo tendo esse conhecimento da bondade de Deus e da fidelidade de Deus, não é suficiente para nós confiarmos. Porque quando a tempestade nos pega de jeito, geralmente perguntamos: por que, Deus, permitiste que isto acontecesse comigo? Por que, meu Deus, permitiste que acontecesse com o meu ente querido? Onde tu estavas quando eu precisei de ti? Maria e Marta perguntaram a mesma coisa quando Jesus não chegou em tempo de curar o seu irmão Lázaro. Elas amavam a Jesus, elas confiavam em Jesus, tanto que, quanto qualquer um dos seus seguidores, mas ainda assim elas questionavam porque ele só chegou 4 dias atrasado para salvar o seu irmão. O escritor aos Hebreus, no capítulo 13, verso 5, ele diz assim: porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Eu não sei se os irmãos ainda lembram do resgate do pequeno Nicolas, de apenas 6 meses de idade, de 6 meses de idade, nos desabamentos lá da região serrana do Rio de Janeiro, no ano de 2011. Ele só conseguiu
se salvar. Aquela criança de apenas 6 meses só conseguiu se salvar porque ela estava protegida nos braços do seu pai e passou o período até o salvamento se alimentando da saliva do pai. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. O Senhor Deus é como este pai que nunca nos abandona. O Salmo 19, verso 9. Você quer abrir aí, por favor? Salmo 19, verso 9. Vamos acompanhar? Salmo 19, verso 9. Diz assim: o Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempo de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. É claro que ninguém planeja ou pensa em viver no olho do furacão, porque faz parte do ser humano buscar segurança e previsibilidade. Para nós, uma vida tranquila é imaginada sempre livre de sobressaltos e de más notícias. Mas eu creio também, irmãos, que estando no olho do furacão, o crente pode descansar em Deus. Sabe por quê? Segundo os estudiosos, diz que o centro do furacão é o lugar de menos pressão e pode-se até enxergar o céu. No verso 40 aqui, que nós lemos, diz que os marinheiros levantaram as âncoras, soltaram os lemes, soltaram as velas, se desfizeram de todo equipamento de direção, deixou-se conduzir pela maré que os levou à praia. Em muitas tempestades da vida, quando já se esgotou tudo o que você poderia fazer, a melhor coisa é descansar no Senhor e esperar o seu livramento. Se não há nada que você possa fazer, então não faça nada, confia em Deus. Por outro lado, em situações assim, pode haver um elemento de transformação em nós que só é despertado por causa da tormenta. Quem pode negar que foi justamente num tempo de tempestade que foi acordado para uma transformação radical na sua vida? Pessoas que estavam afastadas de Deus, e a tempestade os fez voltar ao caminho do Pai. Estava fazendo as coisas tudo errado, isto é, um entendimento errado do que é casamento, maltratando a esposa ou o esposo, um entendimento errado do que é prioridade a Deus, as pessoas e as coisas, e a tempestade os fez repensar para uma mudança. Estar no olho do furacão é a oportunidade para
repensar a vida, porque há um processo de aprendizado em curso. Deus tem um modo peculiar de agir, de fazer as coisas, de atingir os seus propósitos, e a tempestade pode ser uma das formas de Deus agir para alcançar os seus propósitos. Uma outra coisa, irmãos, que nós aprendemos na Bíblia Sagrada é que a tempestade, ela não é produzida pelo diabo. É Deus que tem o controle em suas mãos. O cientista Albert Einstein, ele estudava sobre o movimento dos astros. Ele ficou tão maravilhado com o movimento dos astros que ele disse assim: é Deus que sustenta o universo em suas mãos. Há inúmeros exemplos na Bíblia de que Deus cria os ventos e Ele faz cessar os ventos. Deus controla tudo, preside tudo o que acontece. O Salmo 29:10 diz assim: o Senhor preside os dilúvios. Sim, o Senhor tem e faz o seu caminho na tormenta e na tempestade. O último ponto, irmãos, e é o tema da mordomia nesta semana, é: perceba a presença de Deus na tempestade. Deixa eu dizer uma coisa: Deus, Ele entra no meio de todas as coisas. Ele entrou no meio do mar com o seu povo. Ele entrou com Jonas no ventre do grande peixe. Ele entrou na cova dos leões junto com Daniel. Ele entrou na fornalha de Nabucodonosor com os 3 moços. Ele entra na empresa falida. Ele entrou na prisão com Paulo e Silas. Se nós pararmos para refletir na narrativa bíblica, nós vamos perceber de Gênesis a Apocalipse que Deus está no meio das nossas tempestades. Mas se você não está enxergando em meio a tudo que está acontecendo, é hora de você começar a orar, pedindo: eu quero ver o Senhor em meio às nuvens escuras, em meio à borrasca que abatem sobre a minha vida. Foi em meio a uma noite de fortes ventos e perigo de morte que Jesus apareceu andando sobre as águas. E aí os discípulos disseram: é um fantasma. Não, Jesus não é um fantasma. Jesus não é um holograma que diziam os filósofos ascéticos. Na verdade, Jesus Cristo é o Senhor, é o Filho unigênito de Deus, o qual por nós e para nossa salvação desceu do céu, se encarnou pelo Espírito Santo no seio de Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sobre Pôncio Pilato e padeceu e foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, conforme as Escrituras, e subiu ao céu, onde está assentado à direita de Deus. Ele virá também novamente em glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá
serafim. Esse é o credo do crente. Esse é o credo de todo salvo que deveria ter decorado em sua mente. Eu estou falando, irmãos, de um Jesus histórico, evidenciado pelos fatos, de que ele de fato nasceu de mulher, de que de fato ele andou nesta terra, de que ele realizou muitos milagres, de que foi condenado, crucificado e morto. Mas eu também quero falar de um mistério que nos foi revelado, e por meio da fé nós cremos de que ele veio lá do Pai, que ele encarnou no seio de Maria, uma virgem, de que ele ressuscitou ao terceiro dia, de que ele subiu ao céu e está à destra do Pai, de que um dia ele voltará para buscar a sua igreja. É nesse Jesus que nós cremos que está no comando de todas as coisas. Nada do que acontece lhe passa despercebido. A Bíblia diz que é dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Eu quero só concluir dizendo, irmãos, o Brasil vive uma crise generalizada, política, econômica, moral e social. Mas como crente, entendemos que nada está fora do controle de Deus. No olho do furacão, você pode olhar para cima e ver o céu. Nós precisamos olhar para a crise e enxergar o Senhor no meio da crise. No meio da tormenta, o anjo de Deus apareceu a Paulo. Na palavra de Naum, quando ele diz: o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, há um pressuposto de uma teofania. O que é teofania? Teofania é a manifestação de Deus de maneira visível. Quando o povo de Deus estava para conquistar ali Jericó, eis que apareceu um homem com a espada desabainhada, e Josué disse assim: você é um dos nossos ou é um dos nossos inimigos? Ele disse: eu sou o príncipe de Deus que acabo de chegar. Isso é teofania. Quando o anjo de Deus apareceu aos pais de Sansão para anunciar que a mãe dele iria conceber, aquilo era uma teofania. Pois então, irmãos, eu quero dizer que existe uma manifestação de Deus neste mundo. Se as coisas estão ruins, se o Brasil está assim, é permissão dele, é ele quem rege. O profeta Abacuque, ele profetizou sobre a invasão iminente dos caldeus a Judá. Os caldeus eram muito violentos e eles estavam invadindo a Judá. E o profeta disse: até quando, Senhor, gritarei violência, violência, e tu não salvarás? Até que o profeta, ele entendeu que inclusive aquela invasão dos caldeus era plano de Deus
para disciplinar o povo de Judá. Então Abacuque, ele mudou a sua oração. Ele diz assim: tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações, mas na tua ira lembra-te da misericórdia. Abacuque, ele está dizendo: Deus, na tua ira, na tua justiça, para castigar os maus, lembra-te dos justos, Senhor, para fazer misericórdia a ele. Em meio a essa crise, irmãos, Deus está olhando para o justo. Deus olha para você para agir de misericórdia. É sempre assim. Se estamos em meio à tormenta, nós ficamos tão apavorados que é difícil perceber a presença de Jesus. Mas quando vislumbro Deus em meio à tempestade, a ansiedade já não mais domina e tudo se torna fácil, porque o nosso Deus, ele quer ser visto, ele está lá na tormenta. Para concluir, irmãos, eu não sei se só foi eu que percebi assim, mas parece que esse segundo semestre ele começou muito ruim para muitos irmãos. Houve mortes de entes queridos, alguns irmãos da igreja partiram para a eternidade, doenças na família, assistência médica precária para os que procuraram, violência. No começo do mês de junho, a minha mãe teve uma AVC isquêmica. De início, os meus irmãos acharam que não era nada grave, mas aí eu mandei que trouxesse às pressas para a emergência do Hospital Português. E lá a gente batalhou e conseguiu, com muito sacrifício, que ela fosse transferida para o Hospital Pelópidas Silveira. Ela passou lá 4 dias em condições, eu digo, subhumana. Mas enquanto isso, recebemos muito apoio da igreja, dos irmãos, com oração, com palavras, com contatos para tentar transferi-la para um outro hospital. Mas depois desses 4 dias, ela teve alta, começou sua fisioterapia e hoje ela já consegue caminhar sozinha. Em meio a tudo isso, ainda teve o agravante que meu pai, ele sofre de Parkinson, e eu também tenho uma irmã que tem problema de esquizofrenia. Mas é mesmo assim, irmãos, ninguém espera estar no olho do furacão, ninguém espera estar em uma tormenta, em uma tempestade. Mas uma vez estando no olho do furacão, a melhor coisa é você olhar para o céu e enxergar que Deus está no controle.